Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos: ler e interpretar uma crônica, analisar os elementos e estrutura da crônica, deduzir o efeito de sentido das palavras dentro do texto. No nosso estúdio, além da nossa equipe, a nossa intérprete Jéssica. E aí, Jéssica? Pronta para uma crônica? Vambora lá então! Você já leu uma crônica? Claro que já leu, já escreveu, já sabe o que é, não é mesmo? Terceira série. A crônica, então, faz parte da narração, como o conto, a fábula, o filme, a novela, o romance. E o que tem de característica? São fatos do cotidiano, narrados. De que maneira? Da forma mais literária e pessoal possível. Tudo é motivo para uma crônica. Pode ser revelando alguma reflexão, o autor olhou um café, vou fazer uma crônica sobre o tomar café. Olhou uma criança com um bolo de aniversário numa mesinha de bar, vou fazer uma crônica sobre isso. Olhou uma carteira no chão, eu vou fazer uma crônica sobre isso. E eles se motivam por fatos do cotidiano. A crônica em questão é da nossa querida autora Geni Guimarães, Leite do peito. Então veja, meu pai chegou do trabalho na lavoura. Ela já começa em primeira pessoa. Isso é uma característica já do texto da Geni. O título da crônica, você percebeu? Será que pelo título você já sabe de que assunto ela vai tratar? Alicerce. Vamos à leitura do texto? Meu pai chegou do trabalho na lavoura, tirou do ombro o bornal com uma garrafa de café vazia e sentou-se num degrau da escada da porta da cozinha. Pediu-me que fosse buscar o rolo de fumo de corda que ia enquanto esperava o jantar, preparar os cigarros para a noite e o dia seguinte. Ela trouxe e ele, ao desembrulhar o fumo, deu com a cara do Pelé sorrindo no jornal do embrulho. Enquanto desamassava o papel para ver melhor, disse-me: "Este sim teve sorte. Lê aí para mim, filha. Fala devagar, senão eu não decifro direito." Peguei o jornal e comecei a ler o comentário que contava façanhas esportivas e dava algumas informações sobre a vida fantástica do jogador. Muitas palavras eu não sabia do significado, mas adivinhava quando olhava no rosto do meu pai, e ele soltava ameaços de risos, sem tirar o olho da mão trêmula que picava o fumo. Quando terminei a leitura, ele disse: "Benza a Deus, você viu só, minha filha? Era assim como nós. O pai dele é que deve não se caber de orgulho. Ver um filho assim, acho que a gente até esquece das durezas da vida." Deu um suspiro comprido e acrescentou: "Se a gente pelo menos pudesse estudar os filhos." Senti uma pena tão grande do meu velho que nem pensei para perguntar: "Pai, o que mulher pode estudar?" "Pode ser costureira, professora." Deu um risinho forçado e quis encerrar o assunto. Na atividade 1 eu tenho algumas propostas para te fazer. Você quer conhecê-las? Vem comigo. Na letra A, uma das características do gênero crônica é a subjetividade. Retire do texto lido trechos que comprovem essa afirmação. Na letra B, do ponto de vista de quem a interpretação subjetiva é apresentada. Faz aí
Voltei a gabaritar contigo a atividade 1. Na letra A, eu posso colocar assim: muitas palavras eu não sabia do significado, mas adivinhava quando olhava no rosto do meu pai e ele soltava ameaços de riso. Também posso colocar: senti uma pena tão grande do meu velho. Mostra a subjetividade, ou seja, o que a pessoa está sentindo. Do ponto de vista de quem a interpretação subjetiva é apresentada? Da filha, exatamente. Continuando a leitura. Deixemos de sonho, vou ser professora. Falei num sopro, meu pai olhou-me como se tivesse ouvido blasfêmia. Ah, se desse certo, nem que fosse para mim morrer no cabo da enxada, olhou-me com ar de consolo. Bem que inteligência não te falta. É, pai, eu vou ser professora. Queria que ele se esquecesse das durezas da vida. Quando já cursando o ginásio, chegava com o material debaixo do braço, via-o esperando por mim no início da estrada, na entrada da colônia. Num desses dias, quando atravessávamos a fazendinha e falávamos sobre o meu estudo, ele me disse: tem que ser assim, filha. Se a gente mesmo não se ajudar, os outros é que não vão. Nisso ia passando por nós o administrador, que ao parar para dar meia dúzia de prosa, cumprimentou meu pai e disse: não tenho nada com isso, seu dito, mas vocês de cor são feitos de ferro. O lugar de vocês é dar duro na lavoura. Além de tudo, estudar filho é besteira. Depois eles se casam e a gente mesmo. A primeira besteira ficou sem resposta, mas a segunda mereceu uma afirmação categórica e maravilhosa, que quase me fez desfalecer de amor e ternura. É que eu não estou estudando ela para mim, disse meu pai, é para ela mesma. O homem deu de ombros e saiu tão lentamente que quase ouviu ainda meu pai segredando. Ele pode até ser branco, mas mais orgulhoso do que eu não pode ser nunca. Uma filha professora ele não vai ter. Sorriu, tomou minha mão e continuamos a caminhada. Pai, que cor será que Deus é? Ué, branco, afirmou. Mas acho que ninguém viu ele mesmo, em carne e osso. Será que não é preto? Filha do céu, pensa no que fala. Está escrito na Sagrada Escritura. A gente não pode ficar blasfemando assim. Mas a Sagrada Escritura? Ele olhou-me, reprovando o diálogo, e porque não podia ir mais longe, acrescentei apenas: é que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. O senhor é tão bom. Em toda a minha vida, nunca havia visto meu pai rir tanto. Riu um riso aberto, amplo, barulhento. Assim foi rindo até chegar em casa, e quando minha mãe olhou-o de soslaio, disse para meus irmãos: com certeza viu o passarinho verde. Como ele não parava de rir, todos aderiram e a sala ficou agitada e alegre. Foi quando me escapou a emoção. Dei um passo comprido e beijei a barriga da minha mãe. Diante do gesto incomum, todos ficaram me olhando, meio jeito de espanto. Fiquei envergonhada e fingi que tirava com a unha uma casquinha de coisa nenhuma escondida entre os dentes do fundo. Características da crônica, que podemos perceber então. A principal aqui, o que é? A temática do cotidiano. Então, o cotidiano de pai e filha, uma boa conversa sobre a profissão dela. Personagens e situações colocam-se de maneira o quê? Ficcional. Embora sejam trabalhadas o quê? As temáticas do cotidiano, em que se realizam reflexões sobre o quê? O comportamento humano. Considerando essa intencionalidade, é comum o uso de que linguagem? A linguagem coloquial do dia a dia. E chegamos com isso à atividade 2. Repare bem. O leitor pode identificar as personagens porque, entre outros recursos, empregou-se qual discurso? Você lembra? Discurso direto, discurso indireto. Qual é o discurso empregado? E mais, na letra B. Você diria que esta crônica é argumentativa? Explique. Faz
Voltei a gabaritar contigo. Então, nós vamos perceber aqui na crônica, ó, a presença de um discurso. Esse discurso, o que nós podemos observar? Ó? O meu estudo, ele me disse, parágrafo, travessão, 2 pontos. O que eu noto aqui? Ó? Tem que ser assim, minha filha, se a gente mesmo não se ajudar, os outros aqui não vão. E aí, ó, não tenho nada com isso, a outra fala. Segue-se o texto com o quê? Com mais exemplos do discurso o quê? Direto. Por que eu chamo de discurso direto? Porque a fala da personagem é a reprodução do diálogo. Então eu já percebo essa característica. Empregou-se o discurso direto, pois a personagem interage, exteriorizando suas reações e pontos de vista diante dos acontecimentos. Será que isso é verdade? Olha aqui, ó. É que se fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. Tá dando o ponto de vista dela, por exemplo. Aqui, ó, da mãe. Com certeza viu passarinho verde. É o que a mãe pensa diante da alegria. Então, essa marca do discurso direto faz com que o texto tenha também fluidez. Na letra B, você diria que é uma crônica argumentativa? Será que dá para explicar? Então, é argumentativa? Sim. Acertou quem respondeu isso. Por quê? Porque ela expõe uma reflexão sobre uma questão do cotidiano, vivida pela autora, trazendo o ponto de vista sobre o assunto. Combinado? Conferido? Tá parecido com o seu? Ótimo! Seguimos para a atividade 3. Na atividade 3, eu tenho uma retomada. Olha só. Assim foi rindo até chegar em casa, e quando minha mãe olhou de soslaio, disse para meus irmãos, com certeza viu passarinho verde. A expressão em destaque, passarinho verde, pode dar que tipo de inferências? O que você infere sobre essa expressão?
Voltei, gabaritar contigo, atividade 3. Então, veja, quando ela diz aqui, ela coloca assim, ó. É que se fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. O senhor é tão bom. Em toda a minha vida, nunca havia visto meu pai rir tanto. Então, ela conta que o pai está rindo muito. E o que mais? Riu um riso aberto, largo, amplo, barulhento. Assim, esse tipo de riso gerou a expressão "com certeza viu passarinho verde", que é uma expressão utilizada, né, para dar que ideia? Para aqueles momentos em que a pessoa está rindo sem motivo, né? Demonstra extrema alegria. Então, isso é a expressão "viu passarinho verde". Tá ok? Sobre a autora, vamos conversar sobre a autora, então, Geni Guimarães. A Geni Guimarães, se você ainda não leu alguma obra dela, eu sugiro para você a obra A Cor da Ternura, tá? Cadernos Negros, algumas antologias que ela participa, porque são muito atuais, a temática está muito em voga, né? E a Geni, professora, poeta, escritora, é de São Manuel, São Paulo, do dia 8 de setembro de 47. Iniciou a carreira, então, de que maneira? Escrevendo para os jornais no interior paulista. Dessa maneira, envolveu-se com questões, o quê? Socioculturais, né? Do campo e reflexões em torno do quê? Da literatura negra. Escreveu vários livros, então vamos conhecer os títulos escritos por Geni Guimarães. Terceiro Filho, Balé das Emoções, A Dona das Folhas, A Cor da Ternura, Leite do Peito, O Rádio Gabriel, que é um livro infantil, Aquilo que a Mãe Não Quer, também da literatura infantil. Também publicou a série Cadernos Negros e participou de algumas antologias. Antologia, você sabe, uma coletânea de poemas com a temática pertinente ao autor. Chegamos com isso ao Mão na Massa. No Mão na Massa, olha só, eu tenho o título aqui, Alicerce. O título de um texto é sempre o primeiro, então, a levantar expectativas quanto ao seu conteúdo, não é verdade? O que você entende, então, por alicerce? Já pensou? Converse com o colega. O que você nota que é alicerce? Exatamente, alicerce é a base. A partir dele, então, a gente pode fazer uma série de suposições iniciais, que podem ser modificadas ou confirmadas. A pergunta é, que emoções e ideias foram despertadas pela leitura dessa crônica? Ah, várias, né? Então eu quero um comentário seu, ok? Nesse vídeo, aprendemos sobre crônica, lemos e interpretamos uma crônica, analisamos os elementos e a estrutura da crônica, deduzimos os efeitos de sentido de palavras dentro do texto, como a expressão "viu passarinho verde". Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.